Quando se fala em acessibilidade, muitas vezes não se pensa no sentido amplo dessa palavra. Ter acesso não é somente conseguir entrar, ultrapassar, alcançar, mas é também perceber, compreender e aprender. E esse tipo de acesso é uma das principais lutas das pessoas com deficiência no Brasil no que diz respeito à cultura. Veja como isso é garantido por lei e é possível sim ser cumprido. É determinação da Lei de Acessibilidade, sancionada em 2004. Qualquer produção cultural tem que ter intérprete de Libras, legenda eletrônica, audiodescrição das cenas, programas em braille, visita guiada ao cenário, atendimento prioritário para as pessoas com deficiência e reserva de assento para pessoas com mobilidade reduzida. Mas, apesar de 9 anos dessa lei, não é comum o cumprimento dela, como explica Cláudia Werneck, fundadora da ONG Escola de Gente. Por que é difícil cumprir as leis brasileiras? Inicialmente porque elas são desconhecidas e também porque transformar as leis em prática é um exercício. Um exercício que a organização não governamental põe em prática com o espetáculo Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho. 5 comunidades do Rio de Janeiro recebem um projeto que tem acessibilidade total. Neles, os moradores da favela do Fumacê, de Caçapava, da Cidade de Deus, do Complexo do Alemão e do Caju, são estimulados a refletir sobre situações de preconceito. São 5 personagens muito diferentes um do outro que se encontram no engarrafamento. É uma situação muito cotidiana que acontece no nosso dia a dia e esses personagens se encontram e começam a contar as suas histórias. Histórias de discriminação, que falam sobre preconceito. Ou que eles já viveram essa situação, já passaram por uma determinada situação, ou viram uma situação acontecer. Quebrei minha unha, droga! Pra andar na grande avenida é preciso muita sorte. Tira a onda no volante ou está desesperado para arriscar a própria vida. Mas eu tenho os meus direitos e eles precisam ser cumpridos. Essa é Beatriz Cavalcante. Sabendo que a gente está fazendo um espetáculo para todos, a gente tem que ter o cuidado de que esse espetáculo seja interessante vocalmente para quem não vê, visualmente para quem não ouve. Ter mais esse cuidado de dar mais informações com esses outros sentidos, para que seja realmente justo, para que seja realmente para todos. Então as leis existem, mas é preciso colocá-las em práticas cotidianas, em práticas que de fato sejam incorporadas ao dia a dia de todas as pessoas, não apenas daquelas que são plateia da cultura, mas aquelas que produzem cultura, que fazem a gestão de cultura, pensadores, criadores, enfim, todas as pessoas. O direito cultural, ele é um direito emergencial para a formação de qualquer pessoa no campo da cidadania. É importante para que a sociedade possa aos poucos perceber as nossas necessidades, e a gente quer mostrar dessa forma que a gente pode muito. E para que a gente possa mostrar isso, a gente depende que as pessoas reconheçam as nossas deficiências, e vocês fizeram assim de forma maravilhosa. De acordo com o censo 2010 do IBGE, dos mais de 190 milhões de brasileiros, mais de 45 milhões possuem algum tipo de deficiência visual, auditiva, motora ou mental. Equivale dizer que 24% da população possuem algum tipo de deficiência. Neste espetáculo, ninguém é excluído. Os informativos vêm em 3 versões, com letras menores, aumentadas e em braille. Há a audiointérprete, o monitor com a legenda eletrônica, e a intérprete de Libras, que conta como é levar o teatro ao deficiente auditivo. Não é ficar em pé ali parado, falando, a pessoa está sorrindo, está contando uma piada, o intérprete está lá sério. Não, ele está passando e o surdo ri junto, isso que é mais interessante. O surdo ri, ele chora junto. Então, quando o intérprete vê essa reação do público, é maravilhoso para nós. Nós nos sentimos gratificados, felizes com o nosso trabalho. O direito cultural é entendido como um direito opcional, não é entendido como um direito emergencial, como de fato é. Direito emergencial para todas as pessoas. O que só é possível de ser oferecido quando as pessoas têm deficiência, mobilidade reduzida, por exemplo, com acessibilidade. A acessibilidade, entretanto, ela faz com que as pessoas tenham que modificar seus orçamentos, suas percepções do espetáculo, sua estética e até sua ética.
porque muitas vezes a ética que sustenta os processos culturais é uma ética que discrimina, mesmo que as pessoas que produzem cultura, que produzam cultura, não tenham consciência disso. Bom, e para continuar falando sobre caminhos de alcançar a acessibilidade na arte e na cultura brasileira, eu recebo Renata Silêncio, produtora cultural e professora da graduação e pós-graduação em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Aproveite os contatos que estão no seu vídeo e participe com a gente. Mande perguntas e comentários. Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer te receber. Bom, Renata, como a gente viu na reportagem, desde 2004 a gente tem uma lei que pretende garantir esse acesso, né? Então, qual é a dificuldade no nosso país de, então, garantir esse acesso aqui no país à arte? Olha, a lei já está instituída, como você falou, desde 2004, mas a produção cultural em si, ela já tem uma dificuldade de realizar os seus próprios projetos em relação propriamente à cultura. Então, a acessibilidade, ela está chegando agora de uma outra forma. Inclusive, no nosso curso, a gente nem tinha acesso a essas informações, a gente via a acessibilidade de uma forma até um pouco isolada, como uma questão social, e a questão cultural agora ela está sendo vista realmente com outro olhar. Então, acho que a deficiência de não estar sendo cumprida é o próprio universo da cultura, que ainda tem muita dificuldade financeira, e quando a gente trata de acessibilidade, é uma questão do profissional se formar para entender as particularidades da acessibilidade, que não é tão simples assim. Claro, e acaba pecando muitas vezes na ética, como foi dito na reportagem, justamente em função do orçamento que já é apertado. E também, às vezes, a gente não sabe lidar muito com as deficiências. A gente, às vezes, tem um olhar um pouco... ele não sabe, ele não vai ter acesso, ele não tem capacidade. E hoje a gente verifica que já tem artistas fazendo muitas coisas há muito tempo, e nós tapamos os olhos para isso. E o produtor ele tem que se valer disso, porque ele é o profissional que liga. Com certeza. É a arte com o mercado, a forma de pensar isso. E dar acesso não é só permitir que as pessoas venham assistir. Aqueles também que constroem, através das suas deficiências, a sua arte, nem poderem executar. Tem que ter acesso à percepção também, né? Exatamente. Mas pensando na questão da ética que a gente comentou anteriormente, a gente também vê essa falta de acesso, pensando na justificativa do orçamento, em grandes espetáculos, né? Com estruturas grandiosas, com produções milionárias, não só aqui no país, fora também. E o acesso também não está ali. Então, então, a barreira ali é outra, não é o orçamento? Na verdade, é uma questão que a gente chama até de barreira atitudinal. As pessoas não sabem muito bem lidar com isso. Como eu estava falando, às vezes é a forma... será que eu vou ser indelicado ao tratar? Como é que eu trato essa pessoa? Essa pessoa vai dar muito trabalho. É muita especificidade, isso vai crescer o orçamento, como falou a outra produtora, ela também tem uma larga experiência no que ela faz. E ela mesma já falou que, às vezes, pensa espetáculos, é conceituada, é reconhecido o que ela faz, mas o orçamento, ele cresce, porque as tecnologias que você precisa, a forma de poder propor o espetáculo para essas pessoas, ou o espaço acessível, que não vai também só, Carol, em relação ao espetáculo em si, a própria cidade não permite que esse deficiente possa chegar no país, nessa localidade. Mas repensar isso, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem. Claro. E a gente viu a fala de uma das atrizes, que é bem interessante, que ela comenta que a preparação deles também é diferente para poder transmitir, que é justamente o que a gente falava no começo da reportagem, que a pessoa precisa também compreender o conteúdo daquela proposta cultural. Então, como é que hoje, quem quer se preparar para isso, não só os produtores, mas também os atores, as pessoas que recebem as pessoas nos espaços de cultura, desde a pessoa que fica na portaria, na bilheteria, até a pessoa que fica no restaurante, enfim, é um preparo de todos. Como que pode se preparar, então, os profissionais para garantir esse acesso? Olha, a primeira coisa que eu acho importante é levar em conta as pessoas que já fazem isso, elas podem ser consultoras. Eu acho que se valer da consultoria, das pessoas que já trabalham com isso, é importantíssimo, porque elas têm a experiência do fazer por acreditar numa proposta, no ideal. Então, tem instituto que cuida dos surdos, mas não é voltado para a cultura, mas lá já se pensa uma forma de fazer isso. Tem o Instituto dos Cegos e por aí vai. Outras pessoas que já trabalham com esse tipo, Tem até pessoas específicas que trabalham com Down e tem outras pessoas que já propõem realmente prestar consultoria. Porque para o produtor ficar longe disso, ele vai dar um tiro no escuro, ele não vai conseguir acertar o alvo. Então, a consultoria, eu acho que é o primeiro passo. Certo. E a UFRJ, esse ano, ela lançou, junto com a parceria com o Ministério da Cultura, após em acessibilidade cultural, que é onde realmente eu estou começando a entender esse universo de uma melhor forma. Como é que são as particularidades, de que forma você pode desenvolver isso,
para quebrar, principalmente, como você está falando, das questões das barreiras atitudinais. Claro. Porque às vezes o deficiente chega e o recepcionista não sabe como lidar, né? Porque ele não foi preparado para Claro. isso, e esse preparo precisa vir, a produção precisa cuidar disso desde o começo. Claro, a pessoa tem que né? se sentir à vontade desde o começo que chega no Não espetáculo, adianta né? dizer que tem acesso se você não está acessível para receber. Perfeito. Bom, informação é sempre o principal, né, Com Renata? certeza. Muito obrigada pela presença. Obrigada a Prazer te vocês. receber. Boa tarde. A gente faz mais um breve intervalo e volta em instantes. Depois do intervalo, o centenário de um dos maiores craques do futebol brasileiro, Leônidas da Silva.